aos navegantes, está no ar o seu diário de bordo. Ah, como diz no título, minha mãe teve um AVC e o diário de bordo hoje para mim está cumprindo o seu papel mais primordial, que é o de ser o meu diário e o meu diário de bordo das coisas que acontecem comigo e como eu lido com elas e como eu compartilho elas. Eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo ou não. Eu não sou uma pessoa exibicionista de forma alguma. Eu sempre busquei ser uma pessoa muito discreta na minha vida, ter a minha personalidade, claro, eu tenho o meu jeito de ser, tem as pessoas que me conhecem no meu dia a dia, eu tento manter um certo nível de bom humor, um certo nível de alegria, eu tento... Eu tento ser quem eu sou, tentando, na medida do possível, não travar minha personalidade por preconceitos, mas eu de forma alguma me vejo como uma pessoa exibicionista. E até esse processo de fazer um canal de YouTube da onde eu falo sobre mim mesmo e falo as minhas coisas foi um processo muito complicado, mas eu achei ele necessário por vários motivos, por um de compartilhamento de coisas da vida que acho que não são exclusivas a mim, mas são... todo mundo passa, todo mundo tem. E com isso levantar uma discussão social. A intenção sempre foi de agregar, de ajudar, de compartilhar nesse sentido. Hoje o assunto é extremamente pessoal, extremamente difícil, né? Como vocês podem imaginar. Mais ou menos eu vou contar como as coisas aconteceram, como ela tá e tal. Há mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, eu acho que, considerando quando ela teve o AVC. Só que assim, quando ela teve o problema, começou como uma dor na nuca muito forte. E aí ela começou a ter dor de estômago, até que se acharam que era um problema, um bugzinho que ela tinha pego e estava com problema estomacal e tal. Daí, só que consultando com a médica por telefone, porque você não tá tendo mais essa proximidade hoje em dia. Foi pedido um exame de sangue, foram lá, fizeram o exame de sangue dela e acusou que era, na verdade, o que ela tinha no estômago era sangue que tinha descido do derrame. E ela foi levada direto para o hospital, foi hospitalizada na Santa Casa inicialmente e depois transferida para o Cajuru. E aí começou a nossa agonia, né? Começou a minha agonia, a agonia da Márcia, que mora aqui também na Inglaterra comigo. Nós dois moramos aqui, ela veio primeiro, a propósito. E da minha irmã no Brasil, a Carla. Então começou a nossa agonia para saber como a nossa mãe estava e em função da questão do Covid, de tudo isso, ela acabou ficando isolada. Até onde a gente entendia, ela foi levada para uma sala próxima ao pronto-socorro, porque não teria vaga na UTI, e aonde ela estava era impossível receber visitas, né? E o próprio hospital mudou os seus protocolos e as pessoas não podem mais entrar, né, e sair a hora que bem entendem, né? Então as visitas são bem limitadas, bem difíceis, e a gente ficou assim alguns dias com informações recebidas por telefone,
uma informação meio que diária vindo de uma pessoa, de um doutor ou alguém que falava, olha, ela tá assim, tá sendo medicada, isso, aquilo e tal, mas assim a gente não sabia direito o que estava acontecendo, o que tinha sido, o que tinha causado. Acredita-se que o AVC foi causado porque ela tem uma válvula no coração e para manter essa válvula funcionando ela toma um remédio que afina o sangue. E isso tem que ser monitorado, muito bem monitorado. Não houve uma monitoração própria nos últimos tempos. O sangue dela estava muito fino, a um ponto de que dizem que não estava coagulando. Não me perguntem como isso funciona, eu não tenho conhecimentos médicos, nem do jargão médico para comentar. Só estou reproduzindo um pouco da fala que eu ouvi. E aí isso teria causado um coágulo que daí levado ao derrame. Pelo que a gente imagina, pelo que eu imagino, pelo que foi dito, a grande sorte foi, como eu disse, foi na nuca, e não afetou o crânio inteiro, pelo que eu estou entendendo. E com isso teve uma certa, ela teve muita sorte, né? Porque ela não até agora não apresentou nenhuma sequela. Normalmente uma pessoa quando tem um derrame, ela um desmaio, alguma coisa assim, mas ela ficou aparentemente quase que 7 dias ou 7 dias tendo esse derrame, o que demonstra que ela é uma pessoa até muito forte. A minha mãe, ela tem uma alimentação muito boa, ela se alimenta muito bem, digo, em termos daquilo que ela se alimenta, né? Ela busca sempre coisas muito naturais e ela faz a comida dela mesma, e enfim, ela sempre se preocupou com a questão de gordura, de sal, disso, aquilo, e eu acho que isso é payoff agora, entendeu? Então foi uma coisa que acabou ajudando ela de certa forma nesse sentido, pelo visto. Uh, hoje ela está na UTI, está sob observação. Então eu quero tranquilizar os familiares e os amigos que ficaram sabendo, que mandaram mensagem, que entraram em contato. Ela está melhor, está medicada e está sob observação, e provavelmente nos próximos dias, depois de fazer alguns testes, ela pode até receber alta e ir para casa. Entendeu? Então foi um susto muito grande, e como vocês podem imaginar, foi uma coisa assim que me abalou pessoalmente muito forte, porque eu não estou podendo sair da Inglaterra no momento, então eu fiquei aqui preso aqui sem saber o que estava acontecendo. E esse é o pior pesadelo de quem mora fora. Então quando as pessoas perguntam, como é que é morar fora e tal, e tal, e tal. Olha, morar fora tem as suas vantagens, as suas desvantagens e tem os seus comprometimentos, né? E uma dessas é isso, né? Você fica longe das pessoas que você ama, você perde amizades, você... Entendeu? É um preço que a gente paga, entendeu? É um preço que se paga por morar fora, entendeu? Não vai aqui questão se vale a pena, não vale a pena. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe das suas escolhas, das escolhas que fazem. E para algumas pessoas isso vale a pena, para outras não vale. Mas esse é uma das coisas que quando você considerar sair do seu país, sair da sua terra, você tem que levar em consideração que isso é uma coisa que você vai ter que conviver. Então sempre quando toca um telefone no meio da madrugada, você treme de medo, esperando que não seja a pior notícia que você possa receber, né? E geralmente as notícias no meio da madrugada não são muito boas, né? É isso, gente. É isso. Foi isso que aconteceu, né? Eu queria aproveitar aqui só para o vídeo. Eu não quero me estender muito,
mas assim, nos meus vídeos anteriores, nos que eu fiz anterior, eu falava muito, eu sempre contei histórias do meu pai, histórias engraçadas e tal, e eu nunca realmente comentei da minha mãe, né? Não fiz porque não teve oportunidade, eu não cheguei naquela história que eu achasse que eu devesse falar, e mais por causa disso mesmo, entendeu? Mas com esse acontecimento eu queria aproveitar e fazer esse reconhecimento, entendeu? Não diria nenhuma homenagem, mas um reconhecimento. É, as pessoas que conhecem, me conhecem mais pessoalmente, conhecem minha mãe, elas sabem quem ela é, mas para quem não, ah, a melhor parte de mim, ou o que eu mais valorizo em mim, que é essa questão artística, vem da minha mãe, entendeu? Vem da minha mãe. Minha mãe é uma artista, e ela é uma artista virtuosa e com um talento que eu não chego a um décimo do talento dela, entendeu? Mas tudo que ela faz com muita arte, com muito amor. E só que ela não é uma artista profissional, nada do gênero. Ela é muito curioso que meu avô, o pai dela, ele era um homem que valorizava muito o estudo e queria e sempre imprimiu isso nos filhos, né? Querendo, aliás, isso foi motivo de muita discórdia, muita briga, porque ele do jeito dele, ele exigia que os filhos estudassem, tirassem notas boas e e que era uma coisa fantástica, né? Mas que os filhos não conseguiam entender, né? Quando você é forçado a fazer uma coisa, você tende a reagir, né? E ele não sabia, eu, eu recebi uma ligação e cortou o vídeo. Ah, então meu avô ele tinha essa coisa de valorizar muito a educação e tal, e ele meio que forçava a mão para fazer os filhos estudarem, então isso criou uma animosidade, criou um efeito contrário, né? O que é triste, porque o princípio dele era um princípio legal, só que infelizmente a falta de tato, né? A falta mas que eu acho assim também é uma questão de época, tem tanta coisa que é difícil analisar com a cabeça de hoje o que foi feito no passado, porque você tende primeiro, você não tem as informações todas. Segundo, você tá a sua visão é nublada pela sua viés atual, né? Então, assim, você acaba cometendo muitos erros de análise em função disso, né? Então, às vezes é melhor simplesmente aceitar, foi o que foi, e tentar entender e bola para frente, né? Mas, assim, o curioso foi que a minha mãe teve a oportunidade de ter aulas de piano numa certa fase da idade dela, né, do crescimento dela, e curiosamente, uma coisa super bacana que foi, segundo conta a lenda e ela mesma, né, com algumas poucas aulas de piano, tipo assim, 3, 4 aulas de piano, ela começou a tirar música de ouvido. Ela começou a tocar músicas é, sem partitura. Ela tirava a música. Então, ou seja, o que demonstrava um talento assim, uma aptidão nata para música, né? Mas infelizmente, apesar de tudo isso e apesar da vontade dele, não havia dinheiro, não havia recurso, então acabou abandonando as aulas de piano, o que foi uma pena muito grande, porque ela poderia ter desenvolvido muito mais. Mas aí a arte dela foi direcionada ao tricô. E então desde muito cedo ela começou a fazer tricô e é muito engraçado porque várias vezes na vida eu me lembro várias fases lembro de conhecer pessoas e a gente comentar sobre
as mães e tal. Ah, minha mãe faz tricô, ah, minha avó também faz tricô, isso que lá. E assim foram muitas vezes assim que isso aconteceu comigo. Ah, sua mãe faz tricô, ah, mas a minha avó faz muito bem tricô. Minha mãe faz, nossa, muito bem tricô. Eu sempre fiquei muito quieto, né? Tipo assim, não, minha mãe faz tricô e tal. Aí quando a pessoa olhava, viu, conhecia o trabalho da minha mãe, a pessoa ficava. Minha avó faz tricô, mas não tão bem que nem sua mãe. Porque assim, o curioso, e eu confesso que eu fui aprender a fazer tricô agora de adulto. Fui aprender a fazer tricô para entender melhor, né, para me aproximar também mais da mãe, né? Eu fui aprender a fazer tricô, e tricô é uma coisa que é, junto com o meu interesse por origami, tricô e crochê e essas coisas, são o que eu chamo assim de quebra-cabeças, né? São aqueles quebra-cabeças que não tem peças, né? Você monta as peças, né? E são maravilhosos assim, né? Para você desenvolver o teu raciocínio e tal. E o tricô levado a sério e com com os padrões e os pontos que minha mãe faz, por exemplo, que são sempre de um nível muito difícil, eles são verdadeiros tratados de matemática, entendeu? Porque você tem que contar os pontos, você tem que contar as linhas, os pontos, você não pode fazer um erro. E o trabalho que ela faz é de uma precisão não só matemática, científica, mas assim, existe uma elegância, uma beleza, que essa é a parte artística, entendeu? É você atingir aquele nível de qualidade além, que é o que ela consegue fazer. E o mais curioso, que ela faz isso com tanta facilidade, que ela tá assistindo a televisão dela, vendo a novela dela, e tá lá parecendo uma maquininha. E fazendo aquela trabalho de formiguinha. Infelizmente, os trabalhos manuais ao longo dos anos foram cada vez mais desvalorizados pelos trabalhos das máquinas, né? Que substituíram. Então, desde da industrialização com as tecelagens, todo o trabalho manual foi, ou seja, há 200 anos que ninguém dá bola mais para o trabalho manual, acha muito bonito, muito lindo, mas não paga. Então, assim, ela faz por puro amor, por puro amor. Então é uma arte assim, é uma arte humilde, silenciosa, quase religiosa, que ela faz todos os dias, e é uma coisa assim, para mim linda, entendeu? E isso, então a melhor parte de mim, que é a parte das artes, vem dela. Se eu tenho alguma aptidão à arte, eu devo à minha mãe. Claro que eu tenho outras características que também vêm dela, outras que vêm do meu pai, mas eu queria homenagear esse lado dela, entendeu? E homenagear a inteligência e a habilidade e o lado artístico da minha mãe, entendeu? Então é isso, minha gente. Eu só gostaria de compartilhar com vocês, mas dizer que tá tudo bem agora. Eu andei até afastado de muitas coisas porque eu estava sem cabeça para fazer em função disso tudo. Eu gostaria de ser uma pessoa diferente, em que as coisas não me abalassem tanto. Aliás, isso eu andei pensando muito em relação a canal, em relação a essa autoexibição, em relação a isso tudo que eu quero no decorrer das semanas começar a pôr nos vídeos e a continuar essa conversa com vocês. Quem gostou, quem se interessou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos e comente, vamos conversar, tá bom? Eu prometo responder todo mundo que entrar em contato. Eu tenho divulgado muito pouco, eu tenho tentado deixar que o logaritmo divulgue. Foi uma opção também minha,
E se 2, 3, 4 pessoas verem, pra mim tá ótimo. Eu não tô me importando, não. Eu quero que a coisa cresça, mas cresça direito. Tá bom, gente? Beijo. Até a próxima. Tchau.